Olá, estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Patrícia. Na nossa aula de hoje será voltada para os componentes curriculares das Ciências Humanas, História e Geografia. Na última aula, eu deixei vocês com um desafio, Nós trabalhamos a respeito da temática sobre as diferentes paisagens. E aí eu pedi para que vocês, estudantes, desenvolvessem, por meio de fotografias, explorassem realmente o município de vocês, fotografando as diferentes paisagens que a gente verificou ao longo da aula. Espero que vocês tenham desenvolvido a atividade. Chaminézinho já trouxe a atividade dele, eu já corrigi a atividade e ficou nota 10. O tema da nossa aula de hoje será as manifestações culturais. Essas manifestações que nós vamos ver tanto a nível Brasil, quanto a nível local, a nível do nosso município. Quando a gente fala de manifestações culturais, a gente está falando de uma forma de expressão humana na qual o ser humano expressa sua cultura. Essa cultura ela pode ser expressada por meio da dança, por meio dos ritmos, por meio das festas, por meio das comidas típicas. As manifestações culturais elas também vão sofrer mudanças, Seja uma mudança no meio rural, seja uma manifestação no meio urbano. Então aqui eu trouxe algumas imagens que representam, algumas dessas manifestações culturais que se faz presente tanto no campo quanto na cidade. Então a gente tem ali os povos indígenas, mostrando um pouco da tradição, da cultura dos povos. A gente tem alguns objetos desenvolvidos pela cultura indígena. Na imagem de baixo a gente tem a representação dessas manifestações voltada à área urbana, na cidade, onde a gente, enquanto ser humano, a gente vai desenvolvendo determinados tipos de cultura. Por quê? Porque quando falamos da cultura, são esses ensinamentos que vai ser reproduzido de geração em geração e que vai passando aí, ao longo da nossa família, ao longo dos nossos colegas, das gerações passadas até chegar ao quê? Nas gerações atuais. A diversidade cultural, ela se faz presente também no nosso território. Lembrando que quando falamos dessa diversidade cultural, a gente pensa que todo ser humano, ele é um ser de cultura. Às vezes a gente fica ouvindo ali, pessoas dizendo assim, eita, fulano não tem cultura, fulaninho de tal, ele já tem, uma cultura, ele é culto, E a gente não pode ter esse pensamento, porque todo ser humano ele tem cultura e são culturas diferentes. Essas culturas elas podem ser por meio da língua, ela pode ser por meio da religião. A gente trabalhou em uma aula passada as questões da diversidade religiosa, E o quanto a gente precisa ter esse respeito, essa tolerância religiosa, respeitar as diferentes religiões, as diferentes línguas. Ela também pode ser desenvolvida por meio do comportamento. Tem pessoas que apresentam um comportamento assim mais dinâmico, de interação com o colega. Outros já são aquelas pessoas mais quietinhas, mais na dela. E a gente deve o quê? Respeitar, faz parte da cultura do ser humano. As ideias políticas, a gente também tem que respeitar, o pensamento do outro em relação às questões políticas, às festas, à alimentação, as músicas e ritmos, Chaminézinho, por exemplo, ele pode gostar de um ritmo musical, mas ele ali não tem tanta atração pelo ritmo musical que eu gosto. Mas isso a gente vai estar ali, respeitando um ao outro, respeitando as ideias, os ritmos, os hábitos. As moradias, elas também fazem parte da cultura do ser humano. E aqui, como eu já havia falado, o nosso território brasileiro, ele é diverso, ele é múltiplo nessas manifestações culturais. E quando falamos nessa multiplicidade das manifestações culturais, a gente precisa ter cuidado com uma palavrinha, que eu trouxe em destaque aqui,
nesse slide, que é o etnocentrismo. O que seria esse etnocentrismo? É quando eu quero, por exemplo, colocar a minha cultura superior à da outra pessoa, né? Então, quando eu quero colocar a minha cultura como um centro, eu não vejo que ao meu redor, no meu círculo de convivência, existem outras culturas, tá? E aí eu trouxe, né, essa imagem onde mostra ali o português, né, o europeu, quando chega aqui se depara com os povos indígenas. E aí o europeu olha para o indígena e diz o seguinte: onde estão as vestes deste selvagem? O indígena olha para o europeu e fala: para que tantos ornamentos, né? Por quê? Porque são pessoas que estão inseridos em culturas diferentes. O europeu, né, o português, quando chegou aqui, ele chega ali com as características da cultura dele, com roupas, né, com os ornamentos. Ele chega utilizando linguagens diferenciadas. Ele chega pertencendo a uma cultura, por exemplo, que já utilizava talheres, diferente do indígena, né? O indígena que traz muitas vezes, dependendo do povo que ele pertence, ele está ali sem vestimentas, né? Ou com pouquíssimos acessórios no corpo. Quando a gente percebe, né, essa visão aí do português, ele vai e diz, né? Onde estão as vestes deste selvagem? Ou seja, estranha como está pertencente à cultura do indígena. E Chaminézinho, não é dessa forma que a gente deve tratar o outro. Porque, como eu disse anteriormente, pertencemos a culturas diferentes. E o respeito deve ser acima de tudo. A gente também destaca uma outra palavra, né, que é a aculturação. É quando a gente vai ter uma ou mais culturas, né, dentro de uma sociedade e que, por meio daquele respeito, a gente vai acabando pegando um pouco, né, da cultura do outro e inserindo na nossa cultura. As culturas são diferentes entre si, cada uma tem o seu valor e não há cultura superior ou melhor que a outra. Conforme a antropologia, nenhum povo pode ser chamado de selvagem, né? Como a gente viu anteriormente na imagem, quando o português olha para o indígena e chama ele de selvagem, né? Como se ele não tivesse o quê? Cultura. Ele tem, da forma que ele está habituado, da forma com que os povos dele, o território onde ele está inserido, desenvolve essa prática cultural. Nem primitivo, tá? Porque se vestem, enfeitam, se alimentam-se ou pensam diferentes. Então, cada ser humano, ele vai pertencer à sua cultura, do grupo que ele está inserido. Na nossa cultura, nós adquirimos, né, herança cultural da nossa formação humana, da nossa formação dos povos aqui do Brasil. Diante dessa miscigenação, nós temos, né, culturas voltadas aos três principais povos: o negro, o indígena e o português. Então, a partir de agora, a gente vai ver essa cultura espalhada nos 4 cantos do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, onde eu trouxe dividida por regiões. Então, a gente sabe que, de acordo com o IBGE, o Brasil ele vai ser regionalizado em 5 grandes regiões. A gente vai ter a região norte, a região nordeste, sudeste, centro-oeste e sul. Destaquei algumas dessas manifestações culturais em cada uma dessas regiões, trazendo um pouco da culinária, dos ritmos, das danças, tá? Então, a gente vai conhecer um pouco de cada uma dessas regiões, né, dessas manifestações culturais e, por fim, a gente vai destacar a manifestação cultural presente aqui no município de Paulista. As primeiras que eu trouxe, né, tá a imagem ali de partes, né, do Brasil,
de algumas regiões aqui do Brasil, onde a gente tem a região norte e a região centro-oeste. Então, na região norte, a gente destaca como conhecimento as festas populares e a culinária. Que eu vou dizer, de culinária, de festas populares, o Brasil ele é riquíssimo. O povo brasileiro manifesta de uma forma tão positiva, né, tão vibrante essa diversidade. E aí, com destaque para a nossa região norte, nós temos, tá, o Círio de Nazaré, que também, né, faz parte aí do nosso patrimônio, tema da nossa próxima aula, e o Festival de Paritins. Tá? Na culinária, é uma culinária à base, né, muito forte ali de peixes, né? Uma delícia, um alimento saudável que pertence aí a uma manifestação cultural, né, no que pertence, no que diz respeito à culinária. A mandioca também ela está muito presente na parte aí da culinária da região norte. E quando a gente fala, né, desse destaque dos elementos que marcam essa manifestação cultural na região centro-oeste, a gente também vai destacar, por exemplo, a cavalhada, o fogaréu, né, que fazem parte aí do estado de Goiás, o cururu em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A culinária ela também é muito rica, né? A culinária da região centro-oeste, ela se caracteriza em alguns momentos com os pratos típicos nossos também, né? Quem não gosta aí de um arrozinho, né? Quem não gosta de um angu, de peixe. Então, ó, é composta por arroz com pequi. Aqui a gente não tem o hábito, né, de comer pequi, mas no centro-oeste ele é muito rico aí nessa mistura aí com o arroz. Sopa paraguaia, arroz carreteiro, arroz boliviano, empadão goiano, pamonha, angu e os peixes do Pantanal. Então, ó, a pamonha, a gente também traz essa diversidade aqui, né, na nossa alimentação aqui do Nordeste, principalmente quando é aquele período dos festejos juninos. Vamos conhecer, né, mais algumas manifestações da região Sudeste. E na região Sudeste a gente também vai ter uma diversidade, né, dessas características culturais. Então aqui eu trouxe um texto, né, não vou ler ele completo, mas eu trouxe algumas palavras que estão aí em destaques. Por exemplo, quando a gente fala da culinária da região Sudeste, ela também traz essa diversificação. E por que ela é tão diversificada? Porque ela vai trazer elementos dos povos indígenas, dos escravos e dos diversos imigrantes que aqui estiveram, né? Sejam os imigrantes, por exemplo, europeus e asiáticos. E aí, quando esses povos chegaram aqui, trazendo a sua cultura, e aí a gente vai passar a sofrer aquele processo de aculturação. Lembra que eu falei lá atrás, no comecinho da aula? Onde a gente vai pegando elementos da cultura de outros povos e somando a nossa cultura. Foi assim que aconteceu aqui na região Sudeste, tá? Eles pegaram esses elementos e trouxeram, por exemplo, nos seus pratos típicos, desenvolvendo, por exemplo, pão de queijo, feijão tropeiro, a carne de porco, feijoada, o aipim, o bolinho de bacalhau, o picadinho, o virada paulista, o cuscuz paulista, a farofa, a pizza, né? Dentre outros elementos que também caracterizam nessa cultura. Sem falar do carnaval, que também está presente, né, como uma manifestação lá da região Sudeste, o Bumba Meu Boi. Ah, professora, mas a gente também vê aqui o nosso carnaval na região Nordeste, né, principalmente aqui, Pernambuco, na Bahia. Mas vê, se a gente parar para pensar o quanto de diversidade a gente também vê nessas características do carnaval. Então, por exemplo, quando a gente pensa o carnaval da Bahia, né, lá em Salvador, a gente vai pensar o quê? O trio elétrico.
Quando a gente pensa o carnaval aqui de Pernambuco, a gente pensa o quê? O frevo, né? E quando a gente pensa o carnaval lá na região sudeste, né? Rio de Janeiro, os carros alegóricos, cada região, né? Cada estado vai trazer um pertencimento, uma característica daquele território. No sul, aí o sul eu trouxe um pouquinho das festas típicas e da própria culinária. As festas típicas da região sul, a gente tem em destaque a festa da uva, tá? Que vai trazer, né, integrar um pouco dessa cultura. A gente vai trazer o fandango de influência portuguesa, a tirana, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Na culinária, também vai aparecer alguns pratos típicos que nós percebemos na culinária das regiões anteriores, como o peixe, né? E aqui já é o pirão de peixe. A gente vai trazer elementos que são desenvolvidos, né? Cozinhados ali em panela de barro, que fica ó, um temperinho maravilhoso. A nossa região nordeste, né? E eu digo a nossa porque é onde a gente está aí inserido, é onde nós vivemos, pertencemos a essa região com muito orgulho. E, consequentemente, é nela também que a gente percebe essa influência dessa diversidade cultural de vários povos. Então, a gente tem algumas danças típicas, né? O caboclinho, o maracatu, o bumba meu boi, o frevo. A gente tem o forró, né? Nas manifestações religiosas, a gente tem a característica de Iemanjá. A gente vai ter a característica da lavagem das escadarias do Bonfim. A gente tem aqui, por exemplo, em Recife, a procissão ali no Morro da Conceição, tá? A gente vai ter vários elementos, inclusive também na literatura de cordel, né? Quem nunca leu ali, o cordel, que são versos ali que retratam situações da nossa vida, situações do nosso cotidiano, os pratos típicos da região nordeste, né, que são vários pratos típicos, e aí a gente tem destaque, né, para alguns como a carne de sol, os frutos do mar, a buchada de bode, dentre outros pratos típicos, né, o nosso cuscuz também, né, que está tão presente. Quando a gente chega com essa diversidade cultural aqui no município do Paulista, a gente consegue identificar vários elementos também, tá? Então, o nosso município ele é rico em cultura. Você, estudantes da EJA, começa aí a pesquisar, tá? A olhar para essas manifestações culturais do nosso município, valorizar a nossa cultura, que eu sei que vocês valorizam. Chaminézinho também, ó, adora a cultura aqui do Paulista. Então, a gente vai ter a ciranda, a gente vai ter o maracatu, a gente vai ter a capoeira, que vai estar sendo influenciado e desenvolvido em vários bairros. Por exemplo, a ciranda, né, a gente vê muito voltada às áreas de praias, né? O janga é um destaque para essas questões aí da ciranda. O maracatu, né, no bairro do Nobre, é muito forte. A capoeira, a gente tem na Miroeira, Jardim Paulista e no Maranguape. Também aqui no município de Paulista, temos o pastoril, a marujada, a dança afro e os blocos carnavalescos. Né? O bloco carnavalesco, quando chegar ali os últimos dias de carnaval, onde a gente está, né, já sentindo aquela saudade, né, do carnaval, aquela energia do povo pernambucano, né? A gente tem ali o bacalhau na vara, né, que está ali já se despedindo desse festejo cultural. A gastronomia também é muito rica no nosso município. A gente tem destaque para essa parte da gastronomia, né? Agulha frita, peixada, caranguejo, sururu, siri, caldeirada, camarão. Vê como é rico, né, a nossa gastronomia em relação aos frutos do mar, tá? E para o nosso desafio de hoje, eu vou pedir, né,
que vocês escolham um tipo de cultura do município. Pode ser desses que eu apresentei aqui, mas pode ser outros que você tenha percebido que existe na sua comunidade. Escolha essa cultura, faça uma pesquisa a respeito da cultura, né? E pode ser no caderno, pode fazer um painel com cartolina e apresentar aos seus colegas, aos seus familiares, né? Essa riqueza cultural que está presente no nosso município. Espero que vocês tenham gostado do nosso tema da aula de hoje sobre essas manifestações culturais, que a gente consiga viver a nossa cultura de uma forma altamente respeitosa, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!